Boa noite, queridos. Nós estamos mais uma vez juntos, nosso momento devocional, momentos em que nós podemos orar, nós podemos juntos buscar a face do nosso Deus. E hoje eu quero meditar com você num salmo bastante conhecido, mas um salmo grandioso da palavra de Deus, de onde nós tiramos muitas lições. Salmo de número 139. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda alguma palavra na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta, que não a posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensamento, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, no funeral, conta a história, né, que no funeral do rei Luís XIV, conhecido, né, o rei da França, conhecido como Luís o Grande, a catedral estava repleta, né, de pessoas enlutadas, e havia uma única vela ali acesa, e essa vela acesa representava a grandeza do rei, né, a majestade do rei. E quando o clérigo, então, que é responsável pela cerimônia fúnebre, se levantou, então, para trazer a palavra durante o funeral, ele foi até o púlpito e, para surpresa de todos, ele apagou aquela vela que estava acesa. E ele, então, disse: somente Deus é grande. Para que as pessoas entendessem que até a grandeza de um rei como Luís XIV, de um rei considerado grande, era apagada pela morte, era finalizada pela morte. E aqui o salmista expressa exatamente isso. Somente Deus é grande. Davi aqui, ele escreve sobre algumas características de Deus que para nós são muito importantes. Ele fala com o Senhor e deixa claro algumas características da personalidade de Deus que são profundas, daquele Deus então que conhece
a trama dos nossos pensamentos e do nosso coração, que nos sonda. Aquele Deus, então, que alcança os nossos inimigos e nos alcança com a sua presença e com a sua proteção. Então, com convicção, com confiança, Davi, então, clama ao Senhor aqui por justiça contra os seus inimigos, mas ele revela, então, o caráter ilimitado de certos atributos de Deus e prova porque o nosso Deus é grande. Em primeiro lugar, Davi diz que o nosso Deus tudo conhece. Ele diz aí no versículo 1 até o 6, ele fala o seguinte: olha, Senhor, tu esquadrinhas o meu pensamento, de longe o Senhor sabe o que eu estou pensando, o Senhor sabe. O Senhor, antes que eu fale alguma palavra, o Senhor já sabe o que está na minha língua, aquilo que eu vou dizer. E ele então está dizendo: olha, o Senhor não sabe apenas quem o Senhor é, mas o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor é perfeito e sabe todas as coisas. Quando ele diz, né, olha, de longe o Senhor distingue então os propósitos do meu coração. O conhecimento de Deus a nosso respeito não vem do convívio conosco, né? É o contrário, nós conhecemos os outros porque convivemos com eles. O Senhor Deus não precisa conviver conosco para nos conhecer. O Senhor nos conhece antes de todas as coisas. Ele já nos conhecia antes de nós existirmos. Mesmo quando nós ainda não falamos, Ele já sabe. Quando nós ainda não pensamos, Ele já sabe. Como Ele já sabe de todas as nossas atitudes, de tudo aquilo que nós vamos fazer e da maneira como nós vamos nos comportar. Todo o nosso ser está diante dos olhos de Deus e Ele então é o Deus que tudo conhece. Mas Davi também fala do nosso Deus aqui como o Deus que está em toda parte. E aí no versículo de 7 a 12 ele fala disso. Ele diz, olha, para onde eu fugirei da tua face? De onde eu me esconderei da tua presença? Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades da terra, até ali a tua mão me guiará, a tua destra estará comigo. Se eu subir até os céus, o Senhor está lá. Se eu fizer no abismo, no inferno, a minha morada, a minha habitação, o Senhor está me vendo lá também, o Senhor está lá também. Porque o nosso Deus é o Deus que está em toda parte. E essas perguntas, então, que Davi faz com que nós pensemos sobre a ausência de limites do nosso Deus. E ele apenas está presente não apenas nos lugares longínquos, mas também ele está presente conosco perto. E o salmista então diz que a mão dele nos conduz e é a destra dele então que nos segura com firmeza. Esses versículos nos trazem a ideia da ampla proteção e da provisão que vem para nós da parte de Deus. Então, para o Senhor, não existe perto, não existe longe, não há claro, não há escuro. O salmista fala disso aqui. A noite é como luz para o Senhor, né? As trevas resplandecem diante do Senhor como o dia. O Senhor não tem limites espaciais. Ele conhece todas as coisas e Ele está em toda parte. Mas Davi também deixa claro aqui que o nosso Deus é o Deus que tudo pode. E ele fala disso nos versículos de 13 a 18. E ele diz então, o Senhor foi que formou as minhas entranhas. O Senhor me fez, me teceu lá no ventre da minha mãe. E aqui ele fala, olha, o Senhor planejou a minha vida, os meus dias, quando nenhum deles ainda existia. E é maravilhoso então a gente pensar que isso tudo é obra do nosso Deus, e é por isso que Davi diz, olha, eu te rendo graças, porque as tuas obras, os teus feitos, os teus prodígios são maravilhosos. Eu sei disso, a minha alma sabe disso, de quão grande o Senhor é. O poder estonteante do nosso Deus é a efetivação ilimitada da perfeição que só Ele tem. O poder do nosso Deus é visto além no fato dele formar o corpo de um homem, decretar
o futuro de alguém, né, sem que nada possa impedir ou alterar aquilo que ele decreta. E então nós podemos ver o quanto o nosso Deus é soberano, quando a palavra de Deus nos diz que todos os meus dias foram planejados e escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. A exaltação que o salmista faz aqui em relação aos pensamentos de Deus, aos decretos de Deus que guiavam a sua vida e a sabedoria do Senhor, elas só encontram sentido quando nós nos lembramos do poder ilimitado que o nosso Deus tem de fazer tudo o que previamente planejou e determinou. Mas, por último, o salmista também fala de Deus como Deus que a todos julga. E nesses últimos versículos do Salmo, ele diz então: Senhor, eu estou sendo perseguido, eu preciso que o Senhor faça justiça contra os meus inimigos. E ele então clama isso ao Senhor, mas ele também diz: Senhor, eu também quero que o Senhor me prove e que o Senhor me julgue. E ele diz então: olha, Senhor, sonda o meu coração, prescruta os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. Ele diz: observa o meu coração, me examina, observa as minhas afeições, vê se há em mim algum comportamento que produza sofrimento e me guia no caminho que permanece para sempre. O fato de nosso Deus ser também o nosso juiz e dele não ter limites na sua ação de julgar, unido a todos os atributos limitados que ele tem, então garantia que Davi se sentisse protegido e conduzido. Mas Davi também sabia que os homens injustos, que os ímpios, iriam ser então punidos pelo Senhor. E é grandioso nós pensarmos através desse salmo que o nosso Deus conhece perfeitamente tudo o que existe e tudo o que virá a existir, sem qualquer dificuldade, sem qualquer incompreensão e sem qualquer desatenção. Ele está em toda parte. Para ele não existe lugar algum em que a sua atuação seja menor ou menos frequente. Ele tem poder para fazer todas as coisas e não apenas isso. Ele tem poder para fazer todas as coisas de um modo maravilhoso, minucioso, perfeito, inteligente e admirável, sem que para isso ele tenha que se esforçar ou se contentar com menos do que ele deveria fazer. Por causa disso, o nosso Deus então vê tudo o que fazemos e ele conhece cada intenção no mais profundo do coração de cada um. E com base nesse conhecimento que ele tem de nós, ele tem pleno poder e ele tem autoridade para julgar, para punir os rebeldes e para proteger e guiar aqueles que são seus servos. Isso é maravilhoso, irmãos. Ele deve se tornar um terror para os ímpios, mas para nós que somos crentes, o nosso Deus é confiança, o nosso Deus é o nosso alento e é nosso motivo de adoração. Conhecer o nosso Deus deve nos levar a adorá-lo, a louvá-lo, a nos sujeitar a Ele, a obedecê-lo, porque nós proclamamos o nome e fé num Deus que é soberano. Esse conhecimento da palavra de Deus deve ser, como o salmista diz, maravilhoso demais para cada um de nós. Amém? Que o Senhor então nos abençoe e fale aos nossos corações essa noite. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada porque na Tua palavra nós encontramos a revelação da Tua glória, a revelação da Tua pessoa. Ó Deus, o Senhor fala conosco de um modo pessoal, de um modo presente, e entender quem o Senhor é nos leva, ó Deus, a poder desfrutar da Tua presença. Senhor, como é maravilhoso pensar na Tua grandeza, e nós te rendemos graças, nós te rendemos glórias, nós te adoramos, nós exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é o Deus que tudo conhece, o Senhor é o Deus que está em toda parte, o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas, o Senhor é o Deus que a todos julga. Ó Deus, e nós te adoramos nessa noite, nós te bendizemos e nós te pedimos, sonda os nossos corações, observa os nossos pensamentos, vê, ó Deus, se há em nós algum caminho mau e nos guia pelos caminhos da justiça, pelos caminhos eternos. Senhor, fica conosco nessa noite, nos abençoa
das nossas dificuldades. Abençoa aqueles que estão enfermos. Muito obrigada porque o Senhor tem dado recuperação, o Senhor deu recuperação à irmã Natanael durante essa semana. Mas nós queremos te pedir pela vida da irmã Maria de Fátima, que não está bem de saúde. Queremos te pedir pela vida do pastor, que o Senhor tenha misericórdia. Queremos te pedir, ó Deus, pela vida da Kênia. Estende as tuas mãos de poder sobre a vida da Kênia. Também, ó Deus, por aquelas esposas de pastor ali que estão com câncer, a Regina, aquela família ali em Minas Gerais. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas e dos demais irmãos da nossa igreja que têm passado por momentos de enfermidade. Ó Deus, abençoa a irmã Áurea, dá recuperação para a saúde da irmã Áurea. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a irmã Maria José, irmã Silvia, Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando a irmã Sandra, irmão Levi. Ó Deus, estende as tuas mãos de poder sobre os teus servos. Também quero te pedir por aqueles que têm passado momentos difíceis na sua vida, às vezes a situação financeira, às vezes momentos de luta, de tribulação, às vezes a doença emocional, a depressão, às vezes a tristeza, às vezes, ó Deus, problemas nas suas famílias, nos seus lares. E eu te clamo por esses irmãos e amigos. Eu te clamo, ó Deus, pela vida do Flávio. Eu te clamo pela vida da Thalita. Ó Deus, olha para os teus servos, tem misericórdia, levanta eles, toca no coração deles, na vida deles. Também te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a irmã Miriam e sua família. Eu te peço também, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o irmão Milton. Ajuda ele, ó Deus, nas suas dificuldades. Que o Senhor possa estar com ele. E eu te peço também que o Senhor esteja abençoando cada lar onde alguém não é crente, ali na igreja, e os lares pelos quais nós temos orado. Família da irmã Maria de Fátima, que o Senhor estenda a tua mão de poder sobre os filhos dela, as filhas dela, sobre o Carlos Alexandre. Também te peço, ó Deus, pelos esposos das nossas irmãs, te peço pelo Mário Neto, pela Sara, pelos outros filhos dos nossos irmãos que precisam conhecer o Senhor. Tem misericórdia, converte esses corações ao Senhor. E eu te peço também pela igreja, que o Senhor esteja fortalecendo a tua igreja naquele lugar. Que o Senhor esteja afastando, ó Deus, qualquer poder e obra de Satanás ali da tua igreja, porque a tua igreja prevalece contra o reino das trevas, porque ali é que o Senhor manifesta o teu poder e a tua presença. Então, ó Deus, nós te clamamos que o Senhor desperte o coração dos teus servos ali naquele lugar e faça, ó Deus, com que eles estejam sempre dispostos a te servir. Ó Deus, levanta aqueles que estão caindo, sucumbindo. Ó Deus, fortalece, que o teu Santo Espírito habite no nosso meio, que a tua igreja seja vitoriosa, cheia de poder, para pegar o teu evangelho, para levar a tua palavra àqueles que ainda não te conhecem. Senhor, nós oramos nessa noite porque cremos que o Senhor é o Deus soberano. Cremos que o Senhor pode todas as coisas e que o Senhor escuta as nossas orações. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas para contigo. E pedimos que o poder do teu Espírito Santo nesta noite habite em cada lar, em cada vida. Ó Deus, e que o Senhor então esteja presente nos abençoando, nos dando mais graça e mais misericórdia. Nós oramos, louvamos, exaltamos e glorificamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, você e a sua família. Sábado teremos Teen Kids para crianças e adolescentes às 14 horas na igreja. Depois nós temos as organizações mensageiras, embaixadores, amigos de missões, todos estão convocados para estarem conosco. Domingo, 9 horas, nossa EBD, 19 horas, nosso culto noturno. Participe conosco, que o Senhor fale grandemente ao seu coração e abençoe a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.